brincando de amigos. As mulheres têm namorados e amigas. Se você não está transando com ela, você é a amiga. Rolo, como eu saio da friend zone, nunca permita-se entrar nele. As mulheres têm usado a rejeição VSAA, vamos ser apenas amigos, por 100 anos porque ela serve uma função de preservação do ego para ela. Em maior ou menor grau, as mulheres requerem atenção, e quanto mais elas têm, mais afirmação elas experimentam, tanto pessoalmente quanto socialmente. A rejeição VSAA é uma convenção social que classicamente garante que uma mulher possa rejeitar um homem e ainda assim manter sua atenção anterior. Ela também coloca a responsabilidade pela rejeição de volta em seus ombros, uma vez que, se ele recusar a oferta de amizade, ele é, então, o responsável por ter entretido essa amizade. Isso, é claro, tem o potencial de sair pela culatra para as mulheres hoje em dia, já que a resposta padrão do CFP será aceitar uma rejeição VSAA na esperança errônea de provar ser digno de sua intimidade sendo o namorado substituto perfeito, cumprindo todos os pré-requisitos de atenção e lealdade dela, sem expectativa de que ela retribua com sua própria intimidade. Eu também devo salientar que esta situação é análoga a homens usando mulheres como amigas de foda, satisfazendo todas as suas necessidades de disponibilidade sexual, sem nenhuma expectativa de compromisso recíproco. Não é preciso dizer que isto apenas posiciona um novo amigo em ser a contrapartida beta, emocionalmente apoiadora, ao alfa indiferente com quem ela sempre fode e depois se queixa, também popularmente conhecido como o tampão emocional. A rejeição VSA também serve como uma preservação de ego para ela no sentido de que, após ter oferecido o falso ramo de oliveira da amizade a ele em sua rejeição, ela também pode dormir aquela noite sabendo que ela, e qualquer uma de suas companheiras, não pensará mal sobre ela. Afinal, ela se ofereceu para ser amiga, certo? Ela é absolvida de qualquer sentimento de culpa pessoal ou de qualquer responsabilidade por seus sentimentos, se ela ainda quiser permanecer amigável com ele. Os homens recebem uma rejeição VSA por causa de um processo. Estes são os caras com a mentalidade de ser amigos em primeiro lugar. Os caras que colocam muita ênfase em uma mulher só, e a esperam até o momento perfeito para tentar chegar à intimidade, no ponto em que sua rejeição mais confortável, amortecedor, é a VSA. Isso é feito ainda mais fácil para ela por causa do processo que o cara usou para chegar a esse ponto. Mentalidade sniper. Praticamente todos os caras que chegam ao ponto de uma rejeição VSA chegam a ele porque eles estão alinhados com alguma variação do que eu chamo de mentalidade sniper. Eles esperam pacientemente pelo seu alvo, esquecendo de todos os outros, constantemente tentando provar sua qualidade ao fazê-lo, o que significa que eles enfatizam um nível de conforto e tentam ser amigos antes dos amantes. Em essência, eles acreditam que a dessexualização irá torná-los mais atraentes, em virtude de não serem como outros caras, porque eles acreditam que a mulher deve estar confortável com eles antes de iniciar a intimidade. Uma vez que o CFP chega a um ponto em que ele tem coragem suficiente para iniciar a interação, e ele sente que ela deveria estar confortável o suficiente para apreciá-lo como material para namoro, o sniper atira. O problema desse processo é que ele evita os estágios essenciais de atração e o desconforto e a tensão sexual necessários para a intimidade, e segue diretamente para um relacionamento caloroso, familiar, confortável, e em última análise, antissedutor, exatamente o oposto da excitação. Se você pensar sobre isso em termos de sexo, esta é a fase logo após o clímax, quando ela quer se aconchegar, deitar de conchinha, e ser envolvida em seu conforto agradável e seguro induzido pela oxitocina. Este é o oposto do estágio de excitação abastecido por testosterona, suado, ansioso e desconfortável, antes dessa descarga. Então, em termos de amizade e da mentalidade sniper, você pulou a excitação e foi direto ao conforto. Você é percebido como um bicho de pelúcia que ela pode abraçar e depois colocar de volta na cama. Assim, quando aquele animal de pelúcia previamente platônico fica de pau duro e diz, acho que devemos transar, a reação dela é pensar que tudo o que você fez por ela até aquele momento foi um grande truque. Meu Deus, tudo o que você queria era sexo o tempo todo. Sua resposta mais previsível é a rejeição VSAA. O campo já foi preparado por você, é apenas um passo muito fácil para ela ficar nesse conforto suspenso. Não podemos ser apenas amigos? E em seguida o ciclo se repete. O CFP acredita que VSA é uma oferta genuína, não uma rejeição, e depois volta para a mentalidade sniper.
Ele não deve ter sido convincente o suficiente para provar seu valor para ela, e portanto, retorna para provar que é o namorado perfeito até que ele mais uma vez pressiona sua intenção de intimidade após outro período. Tudo isso acontece rapidamente até que ela se torna íntima de um namorado real, e ou ele adquire um novo alvo depois de perceber que seus esforços com a garota do VSA não estão dando frutos. A friendzone. O problema com muitos dos conselhos de friendzone que as mulheres tendem a oferecer é que eles lançam dúvidas sobre a rejeição VSA ser de fato uma rejeição, e não uma oferta genuína de amizade. Para o que eu vou dizer, a única razão pela qual a zona de amizade é um problema tão comum entre homens e mulheres por tanto tempo é porque ela tem sido repetida tão regularmente e o resultado é tão previsível quanto uma rejeição. O comportamento de uma mulher é sempre o único indicador de sua intenção, e, portanto, quando uma rejeição como a VSA tem sido tão consistentemente encontrada com o mesmo resultado e comportamento, como evidenciado por milhões de histórias idênticas de homens, é prudente que um homem se comporte igualmente. A resposta padrão de um homem deve sempre sair da situação de VSA. A razão para isso é porque serve ao seu melhor interesse, quer ela o esteja testando ou a rejeitando. Se ele está confiante o suficiente em si mesmo para se afastar do ambiente sexualmente tenso, ele se mostra como decisivo o suficiente para se colocar acima de ser manipulado assim. Isto é, ele a deixa com a impressão de que ele é o prêmio, possivelmente tem contatos com melhores mulheres em potencial e está confiante o suficiente para tirar suas atenções dela, e assim, passar em qualquer shit test que ela possa ter sugerido, ao colocar a responsabilidade de uma reconexão nela, onde ela deveria estar, de qualquer forma. Se ela de fato teve uma mudança de opinião, sua prerrogativa, lembra, e está usando o VSA como um meio para rejeitá-lo, ele ainda se beneficia de todas as alternativas acima e planta a semente da dúvida nela sobre sua inicial estimativa de sua aceitabilidade pela intimidade dela. Mesmo que ela não esteja realmente interessada no cara, ele se afasta de pé, e não de joelhos, brincando de amigo com ela, e perdendo ainda mais tempo que poderia ser bem melhor gasto com oportunidades mais produtivas. É realmente uma das poucas situações de ganha-ganha no jogo para um cara fazer uma retirada completa de suas atenções quando ele é confrontado com um VSA. As mulheres sabem muito bem como um VSA coloca pressão social em um cara para aceitar o que basicamente equivale a um ultimato de provas sociais negativas, e isso é um shit test e tanto, não importa qual seja sua real intenção. Se o cara recusar sua oferta de amizade, ele é o idiota, não ela. Mas o cara que pode fazer o que o senso comum e o instinto apontam para ele será o único a ter sucesso, com ela, outras mulheres e ele mesmo. Confronto. A inclinação natural do ser humano é evitar o confronto. Quando um homem faz uma aproximação à intimidade com uma mulher, isso se torna um confronto. Se ela não tem certeza da aceitabilidade sexual de um homem para sua intimidade, ela deve recorrer a comportamentos psicossociais aprendidos para difundir esse confronto. Preferencialmente, essas técnicas devem ser reforçadas de antemão e comprovadas para difundir tal confronto. Assim, a resposta VSA é encenada através de gerações de mulheres em muitas culturas diferentes, simplesmente funciona mais frequentemente do que não. Você também pode aplicar isso ao aviso de "eu tenho namorado". Mulheres que não tão despreocupadamente soltam em uma conversa casual que tem um namorado, em um esforço preventivo para difundir os interesses de um potencial pretendente. É basicamente uma rejeição proativa de VSA. Ela lê sua intenção telegrafada e impede que você a pressione mais por um encontro. É o cara que não está disposto a aceitar essas convenções que deixa as impressões mais duradouras de confiança com as mulheres. Isso vai contra o que nossa herança humana ordena para nós: evite conflitos, não crie ondas, seja amigo dela, etc. Ao não aceitar um VSA, você enfaticamente declara que é bom em confrontos, tem uma compreensão de seus motivos, e você está confiante o suficiente em si mesmo para torná-lo conhecido. Isso não apenas a impressiona com o potencial de provisionamento de segurança, mas também implica confiança futura. O problema para a maioria dos rapazes é encenar isso e torná-lo um comportamento padrão quando nossa biologia nos faria nos afastar do conflito, em vez de se envolver em uma dinâmica social inaceitável que prejudica sutilmente seus próprios interesses.